Então, voltando a que a gente viu nas aulas passadas, né? Então, hoje a gente vai fazer as primeiras 2 aulas da parte de teoria, alguns exercícios, né? Depois vamos fazer uma simulação, né? Vamos ver como é que fica a semana que vem, se o nosso Conselho Superior vai acatar e vai voltar às aulas, pelo menos parte delas, de 17 ou não, né? Então, a gente já tem uma posição melhor, né? Pelo menos as aulas práticas seriam melhores. Laboratório. Sem fazer só o simulador. Então, relembrando, né, que nós temos, o que é um semicondutor, né? Para a gente saber o que é um semicondutor, a gente tem que relembrar o que é um condutor, o que é um isolante. Então, o condutor é aquele que conduz elétrons, né? Então, você tem aqui os elétrons passando, né? Em qualquer sentido, vai e vem, né? Então, é o fio de uma casa, né? Tal, passando. O isolante é aquele que não deixa, né? Uma borracha ali, você não, os elétrons não passam, você não tem aquele choque, né? Mas como um choque, é isolado, né? Seria aquela borracha que vai no fio, né? Então, falei para proteger, né? Hoje, né? Mas no passado, alguns anos atrás, né? Uns 70 anos atrás, lembro que a casa da minha avó ela tinha isso, né? Então, os fios não eram essa tecnologia de hoje, né? Borracha, fio, linha, né? Era uma coisa muito irracional hoje, né? Seria, mas não tinha na época. Não tinha essa proteção de borracha que a gente tinha. Me chamou a atenção isso, né? Eu vi na casa da minha avó quando bem no final ali, tinha esses fiozinhos assim, ali, assim, meu, que isso? Mas é coisa, né? Tinha, né? E depois, então esses aqui não passam, não passam corrente, né? E os semicondutores é aquele que você permite passar o elétron, né, a corrente ali, né, num sentido. Então, você pode bloquear, né? Então, por exemplo, aqui, nesse sentido, você pode deixar passar ou não. Passa quando eu quero. Então, essa é a ideia, né? É permitir a passagem de corrente, pô, então você consegue controlar a direção dela, pô, aí que é nossos circuitos eletrônicos. Né? E temos os componentes, que é o diodo que a gente vai ver, né? Faz esse trabalho. Ok? Então, nós temos o que? O componente eletrônico, né? Que é esse elemento aqui. Ok? Vocês já viram diodo, pessoal? Alguém já viu pessoalmente? Diodo? Aparentemente não. Não. Deixa eu ver se consigo botar a câmera aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Para posicionar esse cara aqui, né, cara? Deixa eu ver onde é que tá minha mão. Aqui. Ó, tá vendo aqui? Olha esse elemento aqui, ó. Esse é o. Opa, tá vendo aqui, ó? Esse é o diodo, né? Então tem uma barrinha cinza aqui, né? O elemento preto. Okay? Se a gente olhar lá na figura, né? Vamos olhar aqui na figura, então. Ele é todo preto, né? Aqui, e tem uma barrinha cinza. Essa barra marca exatamente esse símbolo aqui, ó. Né? Então, porque aqui nós temos o positivo e o negativo, né? Anodo, cátodo. Ok? Então, o símbolo nos circuitos eletrônicos é esse modelo aqui, né? E esse aqui é o componente eletrônico. Tem vários modelos, né? Deixa eu ver se eu tenho outro diodo. Deixa eu ver. Eu tenho mais um aqui, galera. Vamos ver se consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se consigo. Vou ver minha câmera. Aqui em cima, tá vendo? Ó? Esse é um outro diodo, né? Esse diodo aqui é o diodo de sinal que a gente fala, né? Tá muito nos rádios, né? E esse outro aqui, ele é um pouquinho maior, tá vendo aqui? Deixa eu voltar a posicionar aqui. Eu vou ter que botar uma câmera aqui depois. Um do outro, olha só. Esse preto aqui é o de potência, né? Então esse aqui é 1 ampere, se não me engano. Esse aqui tem 1000 volts, que a gente consegue usar, né? Esse preto aqui é 1000 volts, esse aqui depende do modelo. Esse aqui é um diodo Zen, né? Então ele pode ser de 5, 3, né? Então é uma construção diferente, né? Do diodo. Então o diodo nada mais é
a junção, né, de dois tipos de semicondutores, né? São silício dopados, né? Ou seja, tem o silício puro e foi colocado uma impureza ali. Uma impureza que dá uma carga positiva e negativa. Eu boto o fósforo e o boro, né? Faz esse serviço aí pra gente, ok? Então, nós temos a junção PN, tá? Positivo, negativo. Então, o diodo é um elemento de dois terminais, né? Com uma região de equilíbrio. Então, essa região de equilíbrio, pessoal, essa região aqui central aqui, ó. Ok? E quando eu aplico uma tensão entre os terminais, né, ele faz a condução de corrente. Né? Mas para isso acontecer, essa tensão aplicada nos terminais, né, então nós temos uma tensão chamada VD, tensão no diodo, ela tem três possibilidades de situação, né, que você conduz ou não conduz, né? Seria uma polarização do elemento. Então nós podemos ter uma tensão aplicada em cima dele e não polarizar, não tem nem polarização. Eu posso ter uma polarização reversa, né? Eu posso tender a fazer o conduzir ao contrário, ok? E tem uma polarização direta, que é fazer conduzir no sentido que eu quero, né? Se o sentido voltasse no sentido aqui, o semicondutor aqui, ó, eu faço ele conduzir nesse sentido, ok? No sentido único. Mas ele também tem um problema, né? Que ele pode conduzir ao contrário, ok? Entenderam a jogada? Então, o diodo ele pode ter três situações de funcionamento, né? Não polarizado, então não acontece nada. Polarização reversa e polarização direta. Então, para a gente resolver exercícios, exemplos, para você entender o funcionamento, a gente precisa conhecer esses tipos de polarização, tá? Então, sem polarização quer dizer o seguinte, mesmo que eu tenha uma tensão aplicada no terminais, mas ela é quase nula, tá? Então ela não faz efeito. Então, como eu não tivesse potencial aplicado. Se eu não botar um potencial aplicado aqui, ó, nada acontece. Tá? Ele fica um circuito aberto também, ok? O que acontece com o circuito aberto? Todo circuito aberto, a corrente é zero, né? Entenderam? Por que é zero? Porque ele se comporta como uma alta impedância. Uma alta impedância você não tem corrente, a corrente é muito baixa. Então, isso aqui é uma situação que pode não polarizar, tá? Aqui eu botei um exemplo que não tem tensão. Tá? A tensão é abaixo. Porque a tensão abaixo quer dizer que a gente precisa saber o diodo, o elemento real. Aqui nós estamos trabalhando com o diodo ideal, né? O que é diodo ideal? É o elemento que não tenha uma região de depressão, né? Um potencial na região de depressão, como eu falei na aula passada. Polarização reversa. Então está aqui, ó. Nós temos o elemento diodo, né? Então aqui, ó. Aqui o elemento positivo e negativo, né? Tem um anodo catodo, né? Anodo catodo, botei aqui no começo, né? Anodo catodo. Então, anodo é positivo, catodo é negativo, né? Então, eu estou aplicando no meu diodo, né? Que é o anodo positivo e negativo, uma tensão contrária aqui, ó. O que vai acontecer com esse cara aqui, né? Se eu estou aplicando um potencial. Então, nesse caso, as cargas do lado P vão se concentrar aqui, ó, mais para cá. E as cargas do lado N também, nessa extremidade aqui, né? Então, o que acontece aqui, ó? Na região de depressão, não há troca das cargas, né? As cargas vão se concentrar aqui e se concentrando aqui. Ou o que aconteceu? Aconteceu um alargamento da região de depressão, aumentou a impedância, né? Quando aumenta a impedância, a corrente tende a zero. Tá? É quase fosse o caso aqui, ó, não tivesse nada aplicado, sem polarização, mas não é isso. Eu também estou tentando polarizar ele, né? Aplicando uma tensão no terminal dele, mas a tensão é reversa, né? Essa tensão reversa faz a corrente seguir no fluxo contrário e as cargas vão se concentrando nas extremidades aqui, ó. Fazendo o quê? Com o potencial, a região de depressão, ela aumente muito, fazendo com que essa corrente não consiga passar. Ok? Então isso vai influenciar lá na frente, né? Quando vai ver o gráfico de um diodo, a gente vai entender bem essa região aqui, ó, né? Essa região de polarização reversa. Tá? Claro que existem elementos de diodo, esse que eu mostrei para vocês pequenininho aqui, que ele trabalha nessa região reversa mesmo, né? Mas ele foi feito para trabalhar bem, né? Naquela região
ele tem uma característica diferente, é um outro tipo de diodo. A gente vai fazer laboratório também com ele. Até no desenho dele, ele tem uma simbologia diferente dessa simbologia aqui, né? Ok? Ele é parecido, só que ele é mais fininho, tá? Mas ele tem uma simbologia um desenho um pouquinho diferente. Ok? Então, quando eu aplico uma tensão contrária, eu aumento essa região aqui, né? De áreas, né? Fazendo com que essa região de depressão aumente. Então, essa barreira aumenta e impede a passagem dessa corrente, né? Então, é como se fosse aumentar essa impedância, né? Então, não deixa passar a corrente, ok? Mas assim, mas as pessoas podem perguntar, mas será que não passa nenhuma corrente? Sim. Existe uma corrente chamada corrente de saturação reversa, tá? Que ela se chama IS, mas ela é bem pequena, tá, pessoal? Ela é na ordem de nanoampere. Então, os instrumentos que a gente tem, a gente não consegue medir nanoampere. É muito pequenininho. Mas existe, tá? Então, na teoria, a gente vai dizer que é zero, tá? Na prática, ela tem bem pequeno. Então, precisa de um galvanômetro aí para conseguir medir esse negócio, porque é muito pequenininho. E já na polarização direta, né? Ou seja, a polarização que a gente quer mesmo que funcione, a tensão aplicada em cima do diodo é maior do que zero. Ok? Então a corrente no diodo vai ser maior que zero também. Qual corrente vai ser? Vai depender do circuito, dependendo da impedância que tem agregada no circuito. Então o que quer dizer? Que eu tenho o meu diodo na junção PN, e eu estou aplicando diretamente no anodo catodo, né? Estou positivo e negativo, em mesmas polaridades. Né? Então o casamento ali está igual, né? Então se esse potencial for maior do que zero, vai fazer com que a corrente siga nesse sentido, tá? Então aqui, enquanto a tensão da bateria for menor que a tensão da região de depressão, ou seja, a barreira na região de depressão vai ter um valor de tensão. E quando esse valor aqui for menor que esse potencial, nada acontece. Mas quando ela romper, né, passar esse tamanho, né, ela começa a passar. Então pensa assim, níveis de água, né? Você tem um nível. Enquanto o nível não passar daquele determinada altura, vai se concentrando até uma hora que transborda, né? Analogia com água. Então o que acontece? Exatamente isso aqui, ó. Cria a região de depressão, que é essa aqui. O que acontece? As cargas positivas vão para cá e as cargas negativas vão para cá. Então, há uma troca, né, para fazer um equilíbrio físico-químico, fazendo com que a corrente flua nesse sentido. Tá? Mas ele só consegue depois que a carga tiver energia suficiente para passar esse potencial aqui. Então, existe uma tensão aqui, né? Então, enquanto for menor, acontece. Quando for, ela consegue trocar, né? Lembra que um tem um elétron sobrando e o outro tem um buraco, né? Então, ele fica jogando para lá. Vice-versa. Entenderam a jogada? Então, esse seria a polarização direta. Então, nós temos sem polarização, né? Que eu não tenho nada aplicado em cima. Então, nada aplicado, então ele está inerte, né? Então, não tem corrente, não tem como passar corrente, é como se fosse impedância infinita, então corrente é zero. Polarização reversa também seria o mesmo caso anterior, né? Mas ela existe uma corrente em um determinado nível lá bem pequenininha, né? A corrente, a gente fala zero, mas não é zero, mas ela é pequena demais. Faz com que o que acontece na repolarização reversa? As cargas se concentram nessa região aqui, ó. Esse potencial é aumentado, né? Então a região de depressão ali é alargada, então a impedância fica muito grande. Essa corrente não consegue circular. Que é legal a proteção do circuito, né? Então, imagina, se você tiver um aparelho que já queimou a fonte de diodo, né? Porque ali na entrada tem uma ponte de diodo, 4 de diodo, para pegar o sinal alternado, por exemplo. Então, geralmente, quando for, ele queima um daqueles ali. Você manda lá arrumar, o cara cobra uma graninha pesada, mas o diodo é um elemento barato, ele custa menos de R$1, centavos. Então, você pode consertar em casa. Então, mas a polarização reversa serve também como proteção também, né? Porque às vezes acontece o seguinte, passa um nível aqui, ele rompe também. E temos a polarização direta, né? Então, o potencial está casado com em cima do diodo, positivo e negativo. E quando o potencial for superior a essa região de depressão aqui, né? Ele começa a trocar as cargas positivas para um lado e negativas para cá.
e fazendo com que o fluxo de corrente, né, vá passando, trocando de lado. Então, aí nós temos o diodo controlado, a gente consegue controlar a passagem de corrente. Então, daí a eletrônica ficou mais fácil. Você consegue dar o caminho para tudo. Ok? E aqui nós temos a curva característica do diodo. Olhem bem para ela. Olhem bem, o que vocês acham? Né? Então nós temos uma linha horizontal, que é a tensão em cima do diodo. Vertical, a corrente no diodo, que é uma curva V por I, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Quando aqui, ó, zero, seria a sem polarização. Ok? Então não tem tensão aplicada. Qual é a corrente? Zero. Qual é a tensão em cima do diodo? Zero. Quando eu aplico uma tensão reversa, que é a VD, então para cá é negativa, o que acontece? Ó? Não, a corrente é muito pequena. Ó, corrente de saturação. Ok? E essa aqui, ó. Só que acontece um negócio aqui, ó. Veja que a corrente, ó, sentido positivo e negativo. Quando chega nessa região aqui, ó, ela começa a conduzir. Então essa região tem um VZ aqui, ó. É uma tensão de condução reversa, chama tensão de Zener. Que, com aquele que eu mostrei para vocês, aquele diodo pequenininho, transparente, é um diodo Zener, mas é um diodo construído para trabalhar nessa região. Tá? Essa tensão de ruptura é um dado do datasheet. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um datasheet que eu vou mostrar para vocês. Só um momentinho, deixa eu pegar a nova tela aqui. Eu acho que eu vou ter. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Laboratório. Ó, aqui, por exemplo, pessoal, aqui, ó. Esse diodo que a gente utiliza lá, que é o 1N4007, né? Ele é aquele que eu mostrei para vocês pretinho, né? O que ele tem aqui, ó? Tensão reversa máxima. É exatamente aquele gráfico, 1000 volts. Eu consigo máximo de corrente 1 ampere. Tá? Então, seria aqui, ó, naquele modelo, 1000 volts aqui, ó. A partir de 1000 volts, cara, ele começa a conduzir. Ok? Então, ele pode, lá um diodo, ele pode queimar, né? Pode abrir, mas ele pode entrar em curto também. Aí nós temos um sentido de corrente que a gente não queria. Ela vai para dentro do teu aparelho, né? Do teu circuito eletrônico. Porque a ideia é que a gente, nessa região, não conduza, né? Então, nós temos o diodo ideal, só existe no papel, e tem o real, né? Que é isso que é. Ele faz essa curva aqui, ó. Mas é bem pequenininha essa curva aqui, né? Chama tensão de Zener, tensão de ruptura, né? Tensão reversa máxima, né? Ok? Esse é o que a gente fala. Já nessa condução aqui, ó, nesse lado positivo, o que acontece? Veja aqui, ó, o que está acontecendo. Está vendo isso? Está subindo, né? É aquilo que eu falei, ó, enquanto a tensão aplicada não tiver força suficiente para romper a região a tensão a região de depressão, que está aqui, ó, que seria o nosso V0, ele não conduz, ó. Ele só vai conduzir a partir de um momento, tá? Okay? Ah, mas não era a partir daquele momento? Sim, a gente vai ver depois no ideal. Isso aqui é o componente real. O componente real, ele também tem uma resistência interna, tá? Essa resistência interna vai me dar essa inclinação aqui, ó. Ok? Porque senão seria uma coisa reta aqui, né? Ah, conduz. Mas não é. Existem duas coisas. Uma coisa é a teoria, né?
O ideal é a teoria do prático. No prático, ele tem essa inclinação aqui, ó. Ok? E quando ele chega nesse potencial aqui, ó, a tensão em cima do diodo, ele começa a conduzir, que é o que a gente quer, né? Depois de um determinado potencial, olha aqui, ó, vê aqui, se eu posso aumentar a tensão aqui, o potencial vai ser sempre o mesmo, ele vai conduzir. Ah, mas aqui, ó, aqui nós temos a teoria da tensão em cima do diodo, ó. Tem o diodo de germânio, né, que é aproximadamente 0,1 volts, e temos o de silício, que é o que a gente mais usa, tá? Esse aqui não é tão comum, que é 0,7. Então, lembre-se, tensão em cima do diodo a gente vai considerar sempre 0,7. No laboratório, quando você tiver a oportunidade de medir, vai estar lá 0,56, 0,5, né? 0,6. Depende muito de como estiver o instrumento, a qualidade do instrumento, a bateria interna, né? Com a tensão pequena, os instrumentos não têm tanta sensibilidade para a tensão tão pequena, né? Então, a gente considera sempre 0,7, tá? Ok? Então, se aqui é 0,7, então, quando o potencial aqui ó, for acima de 0,7, ele conduz. E aqui é a tensão em cima do diodo. Então, a tensão em cima do diodo é a região de depressão. Ela não vai mudar. Eu estou conduzindo no sentido certo, né? E ele vai se manter nesse lado. Então, é essa a utilização da curva característica do diodo, ok? Então, no lado positivo, ele tem a condução, obedecendo essa curvatura por causa da resistência interna. No lado negativo, nós temos a corrente de saturação. Né? Tem um limite, que é a tensão de ruptura, a tensão de Zener, né? Tensão reversa máxima aqui, que ele pode conduzir ao contrário, tá? Ou pode abrir também, ok? Mas depende muito do circuito que você tem, ok? Entendido? Dúvidas, pessoal? Não, senhor. Não? Bom, galera, quem quiser ver lá, lançou, tá? Vocês querem ver? Só um minutinho. Porque aqui o negócio... Esqueci que está transmitindo. Está transmitindo. Está fumaceiro. Então tá, então vamos lá. Então a gente vai. Deixa eu tentar ter ele aqui, beleza? Então vamos agora à aplicação do diodo, né? Então, o diodo em corrente contínua. Tá? Então nós vamos estudar o diodo em corrente contínua e em corrente alternada. Ok? Então vamos lá. Então, nós temos nosso elemento diodo ideal, ok? Então, a gente estuda sempre o diodo real, que ele, como eu mostrei para você, naquela curva lá, né? Então, nós temos a nossa curva, então essa aqui é a curva do elemento real mesmo, a gente pode olhar nos datasheets. Deixa eu ver se tem um datasheet aqui, peraí, deixa eu ver. Eu deveria mostrar um datasheet aqui. Deixa eu procurar aqui, peraí. Não, isso aqui não. Deixa eu achar aqui. IN 4007.
Baixou. O que foi aqui? Baixou outra coisa. Aqui, pessoal, aqui. Deixa eu ver se tem. Oh, esse manual bem pobre. Putz, beleza. Então aqui tem um modelinho aqui, ó, né? Da espessura e tal, né? 4007 aqui, ó. Tensão reversa máxima, né? 1000. Em RMS, né? 700. DC também 1000 volts, tanto em AC como DC. 1 ampere. Vamos ver o que nós temos de bom aqui. A máxima queda 1 volt. Pico máximo de corrente 30. Aqui, ó, capacitância, resistência térmica, pessoal, é só para quem faz projeto, tá? Esse aqui não deu para a gente fazer esse manual aqui não deu liga, tá? Não deu o que eu queria, o modelo, tá? Nem todos têm esse aqui, só mais informação técnica mesmo. Tá, vamos para cá, mais fácil. Deixa eu colocar. Isso. Então, o que nós temos aqui? O diodo ideal. Então, o diodo ideal... Opa, tá faltando um negócio aqui. Deixa eu arrumar já. Faltando um negocinho aqui. Agora que eu vi, cara. Putz, peraí, vamos arrumar já em tempo real. Faltou um negocinho aqui. Aqui já tá. Beleza. Foi só ali, ó. Acabei esquecendo. Ok? Então, o que nós temos aqui? O elemento diodo, tá? Então, anodo, catodo, corrente, né? Então, o diodo ideal a gente faz assim, ó. Deixa eu ver ele pousar aqui, ver se ele vai pousar. Ele dá 2 foguetes, né? Professor. Oi. Boa noite, José Henrique. A questão da colocação agora da questão de diodo é o diodo de retificação, de ponta retificadora, é isso? Isso, é o mesmo. Ah, perfeito. É o mesmo elemento, cara. É de ponte retificadora, né? No caso de fonte chaveada ou não chaveada, ou fonte trafo, né? Mesma coisa. Perfeito. Aí tu pode comprar ele, tu pode ter uma ponte com 4 diodo ali, né? Ou tu pode comprar aquele chip que já vem pronto, tá? Tem um chipzinho já, né? Não, perfeito. Aí tu é o mesmo, então. É um elemento muito barato, né, cara? Elemento centavos. E, geralmente queima nas fontes, a galera manda arrumar, os caras cobram 150 conto pra quê, né? Hoje em dia compra as chaveadas, que na verdade as chaveadas são mais baratas, e a gente faz a correção das fontes chaveadas para que não tenha ruído, no caso de eu como radioamador, né? Aham. Perfeito, obrigado. Não, legal, isso aí. Tu manja, é isso aí, cara. É bem simples, né? Não, sim. Beleza, obrigado. É bem tranquilo, né? Então aqui, pessoal, o diodo, né, o ideal seria o quê? Ó, polarização reversa. Ele não conduz, né? E polarização direta, ele vai conduzir. Então, nesse caso desse elemento ideal, não tem aquela região de depressão, tá? Não tem potencial. Então é direto. Então, ó, aqui, ó, veja que a tensão superior, né? Passou na região de depressão, aqui, ó, ele conduz. Ó. Então, quando for nos nossos elementos, quando eu pedir, o uso de diodo ideal, vai ser o seguinte, ó. Polarização direta. O potencial aplicado em cima do diodo é positivo ou negativo, né? Então, ele vira o quê? Um curto-circuito. Ok?
Vira um curto-circuito aqui, ó. Quando eu tenho uma polarização reversa, quando tem curto-circuito, eu tenho corrente, né, galera? Ok? Tenho corrente. E quando eu tenho uma polarização reversa, o que eu tenho? Ó, um circuito aberto. Esse cara aqui, ó, não tenho corrente, ó. Porque a tensão aplicada em cima dele, ó, tá reverso, né? Então, tá naquele caso que eu mostrei para vocês ali, né? Deixa eu botar aqui. Seria essa região aqui, ó. Seria esse aqui. Ele vai aumentando a região de pressão, fazendo com que a corrente não passe. Ok? Então, é isso. Então, diodo, ideal. Polarização direta, vira um curto-circuito. Polarização reversa, vira um circuito aberto. Entendido? Lembrando, todo circuito aberto, qual é a corrente? Zero. Ok? Entendido? Ok, professor. Ok? Beleza. Ok. E nós temos uma outra aproximação. Então, na realidade, para estudar os diodos, né, você usa modelos matemáticos. Assim como transistores, a gente usa modelos matemáticos também, né? Então, a gente tem toda essa aproximação matemática para fazer um melhor entendimento dele. Então, vamos lá. Um segundo modelo, que é o modelo que a gente usa para fazer as nossas análises, né? Ou usa o diodo ideal, né? Ou usa esse modelo de fonte constante, mas o diodo ideal. A gente sabe que o diodo ideal, tensão direta em cima dele, conduz. Ó. Tensão em cima dele maior do que zero, em cima dele. Né? Porque a tensão não vai ser isso, ela tem uma região específica, né? Tensão em cima do diodo. Você polarizou diretamente, então ele começa a conduzir. Reversa, ele abre o circuito. Já no modelo fonte constante é a mesma coisa. Ó. Veja que agora nós temos aquela barreira de potencial, né? Tensão, região de pressão aqui, ó. Ele só conduz depois que ele vence esse potencial aqui, tá? Aí a corrente vai, então tem essa diferença aqui, ó. Então nada mais é que uma fonte mais o diodo. Esse é o modelo que a gente utiliza para nós aqui, né? Outras análises, tipo para engenharia, um pessoal que trabalha em eletrônica de potência, já utiliza o outro que tem uma resistência interna. Depois eu mostro para vocês, tá? Então, como é... Seria no caso de um diodo Zener. O Zener ele é ao contrário, né? Na verdade, aqui na representação seria um diodo Zener, na verdade, na minha concepção. É que, na verdade, no sentido não, aqui só, na verdade, só no ideado, na barreira negativa, na ponta, no início da flecha, não seria considerado um diodo Zener. O Zener seria esse aqui, ó. Seria essa parte aqui, ó. Seria nessa concepção. Nessa concepção aqui. Nessa concepção. É porque daí a gente trabalha como se fosse o lado de cá, né? Mas a concepção é pro lado de cá, né? O Zener no sentido quando é colocado no polo positivo, só traria, na verdade, carregaria, no caso, uma bateria, entre aspas, né? Uhum. Depende do diodo e a característica dele. Né? Exatamente. Ok? Então, o que nós temos aqui? Então, enquanto a tensão está aplicada acima do diodo aqui, né? Não vencer essa barreira aqui, ó, ele não conduz. Quando ela passa, né? Ela vai se conduzir. Então, a corrente, veja que ela é superior, né? Ó, depois que ela passou aqui, ó, aí você tem corrente, né? E quando a tensão é reversa, né? Ó, ou ela é menor ou reversa, ele é um circuito aberto. Então, enquanto eu não venço aquela barreira, é um circuito aberto, né? Ou quando eu boto por reverso, né? Também é uma coisa. Então, nós temos a polarização direta quando a tensão aplicada em cima é maior do que o VD, né? Eu tenho a corrente maior do que zero. Quando a polarização reversa, nós temos a corrente igual a zero, porque é o circuito aberto. Esse é o modelo fonte constante. E temos um outro modelo, que é o modelo linear, né? Ele tem uma resistência aqui, ó. O que ele faz? É só aquela inclinação, cara. A inclinação aqui é 1 sobre R, que é a resistência interna dele. Aqui nós estamos aproximando por reta, né? Na prática, pessoal, ele tem uma barriga, né? Ok?
faz uma curvatura, que é aquela que eu mostrei para você já. Então, ele vai conduzir, só que ele tem isso aqui. Só que isso aqui a gente só usa para projeto, tá? Então, e também é o seguinte, é feito de frequência também, né? Depois de uma determinada frequência, começa a aparecer uma capacitância aqui, ó. Daí o negócio complica, tá? Tem uma outra análise, então, né? Ele funciona bem até determinada frequência, a partir de outra uma frequência, né? Ele vai dar, já vai ter um comportamento totalmente interno, né? Para algumas análises, como a resistência do circuito todo, né, é muito maior que essa resistência pequena aqui, né? A gente acaba desconsiderando ela também, tá? Beleza? Mas assim, ela existe essa inclinação aqui. O que a gente vai usar é esse modelo aqui, ok? Especificações de diodo. O que eu tenho de especificação de um diodo? Tensão direta para uma corrente e temperatura. Sempre ele tem uma temperatura específica. Está lá no manual. Você tem que ver. Aquele manual que eu peguei ali era muito simples. O manual tem geralmente umas 25 folhas. Então, ele tem as tensões com as temperaturas geralmente 25 graus, né? Já tem os dados ali. A corrente direta máxima, né? Ali eu mostrei para vocês. No caso ali, a gente tem o 1 ampere, né? Ok? A corrente de saturação reversa. Aquele manual não apresentou ali, tá? Não tinha. Vou conferir aqui. Eu acho que ele não tem. Acho que eu fechei a mecânica. Deixa eu olhar aqui. Acho que ela não tem a corrente aqui. Não tem. Esse manual é muito simples, tá? Muito pequeno. Muito simples. Tem muita coisa lá que você pode botar aqui. Então, ali seria exatamente, né, essa ideia, né? Essa saturação é bem pequena, tá? A tensão reversa máxima, né? Então, ali nós temos 1000 volts. Então, ela suporta, né? Aquela tensão ali. É por isso que quando ele falou ali as pontes, né? As pontes também tem quando você vai fazer retificação, né? Tem um problema ali da tensão em cima do diodo. Então, não é qualquer potencial que eu possa retificar. Você pode acabar botando em cima do diodo uma tensão muito grande, às vezes 2 vezes. Não vai ver isso em sala, né? Vai mostrar lá matematicamente que ele funciona, mas se pensar naquele modelo, ele vai dar um problema ali que a tensão vai ficar duplamente, né? Potência de dissipação, tá, pessoal? Também, ele tem uma especificação de potência, né? Tempo de resposta também é importante para quem quer fazer a aplicação rápida, né? Ok? Então, é importante ele a faixa de temperatura também, tá? Então, isso aí seria as características importantes, né? Para quem faz projeto, aí tem resistência interna, capacitância, né? Frequência de funcionamento, aí vai, tá? Aí vai um monte de detalhes, ok? Então, para a gente ver como funciona, a gente vai ter que ver agora um exemplo. Okay? Olha esse circuito aqui, ó. O que vocês acham? Dê uma liga. O que vocês me dizem? Então, nós temos ali uma fonte e sobrou um... Peraí. Sobrou um negocinho que não ia aparecer. Nós temos aqui uma resistência de outro. Qual é a corrente que está aqui? Qual é a tensão Vx? Professor, só que é uma colocação no slide anterior. Se pudesse voltar, não esse, o outro. Nessa questão, seria... Não, próximo. Esse? Seria, na verdade, a mesma concepção. Na verdade, assim, teria uma entrada, por exemplo, de 10 volts, a resistência aqui, que seria de 10 ohms, e a saída final. Na verdade, o diodo seria o quê? Uma resistência para que mudasse a entrada da voltagem.
Uhum. É só, é que assim, eu não gosto de interromper a aula do senhor, mas Não, pode falar, pode falar, pode falar. Uhum. seria a mesma concepção da que o senhor está colocando agora, né? Mesma Seria coisa. a mesma coisa, a entrada da voltagem, a resistência que seria o I, né? Que Uhum. seria os 10 ohms, e o diodo teria a função dessa resistência para que a tensão da voltagem diminuísse para a saída final. Eu quero diminuir, por exemplo, eu tenho 10 volts, eu quero diminuir a minha tensão final, quero diminuir, por exemplo, para 8,5 volts. Então, colocaria um resistor, um diodo, por exemplo, de 1,5, de 1,2. Essa seria. Aí tu botaria um diodo Zener ali, né? É um diodo Zener. Isso. É a mesma concepção, É a né? mesma ideia, a mesma ideia. Perfeito. Mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma fonte lá de 15 volts, por exemplo, uma fonte de 20 volts de notebook. Uhum. Porra, queimei a fonte. Eu tenho a fonte de 20. Eu quero baixar para 18 volts. Então, eu colocaria três diodos Zener lá para diminuir a minha tensão final para que não queimasse. Isso. Exatamente. Seria a mesma. Exatamente. Não, Uhum. eu gosto de colocar exemplos práticos, né? Não, isso é bom, né? Porque aquela resistência aqui, ó, o que ela mostra pra gente? Vai O diminuir, elemento não esquenta? vai diminuir a tensão. Uhum, exatamente. Essa resistência interna representa o quê? Que é a potência dissipada, né? A resistência dissipada da tensão de entrada, né? Isso, quer dizer, se ele esquenta, como é que ele esquenta? Pô, ele esquenta tem uma resistência, né? Sim, Então, essa potência dissipada ali, ele tem que representar por uma resistência, né? Entendeu? Porque ele vai dar o quê? O aquecimento. Se não existe resistência, ele não aquece, né, cara? Mas, não existe, né? Não tem esse componente, infelizmente, né? Não tem perda, né? Que seria a perda de energia, né? Okay. Corre até a esquina. Exatamente, né? É o barato, né? Tomou uma cerveja, vai correr até a esquina, vai ter que tomar mais duas. Exatamente, né? Exatamente. Não, desculpa. Sempre tem perdas, né, cara? Infelizmente, Eu né? não gosto de interromper a tua aula, mas eu gosto de colocar como exemplos práticos, né? Não, mas tu sabe, tu tem a experiência prática de montagem, assim, cara, pode falar, né? É bem legal. Obrigado. É como eu falo assim, acho que quando eu tinha 8 anos, eu fui na casa do meu tio, né, cara? Ele era um engenheiro eletricista, eletrônico, né? Mas ele aprendeu no, né? Fiz heredade do meu pai, que já faleceu, né? Mas assim, aprendeu com a revista, né, cara? Ele montava estação de rádio, né? TV, ele montava tudo isso. Então, eu lembro que no laboratório dele tinha um rádio de navio, cara, valvulado. Ele me chamou a atenção, que negócio, né, cara? Tinha um osciloscópio aqui pequenininho, parece um filme antigo, né? Mas, pô, cara, aquilo. Eu me lembro até hoje ele falando que meu pai, assim, né? Pô, tá mudando, né? Agora tá vindo o transistor. Ele assim, pô, cara, porque não dá para te consertar uma TV com uma chave de fenda, né? Hoje não se conserta, só troca a placa. Nem capacidade de consertar a placa, porque são 3 placas uma TV, né? Então, ninguém tem mais a paciência de consertar uma plaquinha. Eu tenho 29 rádios valvulados. Pô, bacana, cara. Todos eles transceptores e receptores. Pô, bacana. A maioria E dá uma qualidade, né, cara? a qualidade de áudio, e eu toco gato de boca desde os meus Legal. 9 Tu anos. tens cubo também, cara? Cubinho? Eu tenho. Tens o tremendão ou não, né? Tenho. Pô, cara, aí é show, hein, cara. Tem o cubo Fender, tem o cubo Pô, manda foto ali no grupo ali pra ver o tremendão, depois manda ali. Gibson, Fender, tenho umas 70 e poucas válvulas guardadas aí. Pô, legal, cara. Tirar foto atrás daqui da minha sala de rádio, o que tem de capacitor variável e válvula vai ficar o tremendão ali é aquela história, né, cara? Tu botava a mão na guitarra, você dava choque, né? Pra inverter a tomada, né? Pô, era fogo, cara. Eu também tenho guitarra, né? Eu lembro que tinha um tremendão, cara. Pô, muito legal, cara. A gente testava antes, não dava choque, né? Que ninguém tinha casa aterrada naquela época. Eu tenho capacitor Sprigel aqui que eu uso nas fontes de 50 mil microfarad. Uhum. Tu conhece aquele site do Dr. Tube? Conheço. Tu conhece, tá por dentro, né, cara? Na verdade, assim, eu vou fazer uma brincadeira, desculpa interromper a aula de todo o povo aí. Eu sou engenheiro há 20 e poucos anos, 28 anos, engenheiro civil.
Uhum. Mas a cachaça de fazer eletroeletrônica foi só por causa do, do radioamadorismo. Não, legal, né, cara? Claro que a gente tem nossas dificuldades, né? Depois de velho, vou fazer 50 anos, acho que eu sou Uhum. o mais velho da turma aí. Eu acho que depois, mais velho da turma, acho que não, mais velho da turma, acho que deve ser o professor dele de- da turma, não, de aluno sim, né? De aluno assim, mas de professor, acho que tem mais velho do que eu. Acho que tem o Neuri e o Ari, cara. A gente tem as nossas particularidades, eu até na verdade, pedi e perdi algumas equivalências de algumas cadeiras que acabei de perdendo de para fazer. Mas eu Uhum. faço questão de fazer a tua aula, viu, Nivaldo? Faço questão porque, assim, é interessante para mim. Não, legal. Então, a gente podia Tu ter... podia fazer, cara, tu podia mandar foto de umas válvulas mostrando para eles. Ó, esse aqui agora é um transistor, né, cara? Pega um diodo daqueles antigão, mostra ali, ó. Não, tem diodo antigo, tem Não, válvula, é legal saber como é que veio, né? um milhão. Hoje tá fácil, né? Mas os É que antigos são, né? se a gente tivesse as aulas práticas, as aulas presenciais, a gente podia levar muita coisa e fazer teste. Eu tenho, Sim, sim. eu tenho testador de válvula, Pô, legal, cara, legal. Mas de válvula, isso é bom, né? eu tenho Esses instrumentos antigos, né, cara? Putz, é Não, legal. é que assim, a gente vê muita coisa na prática. Eu Uhum, aprendi muita coisa na prática. E na questão teórica, na engenharia civil, a gente não aprendeu muita coisa. Quer dizer, aprendeu, na verdade. uhum, Mas eu fui monitor do curso de engenharia elétrica, na época, uhum. de engenharia química e de engenharia elétrica. Então, só que a gente aprendia muita coisa na prática. E na teoria, era muito vago, Sim, entendeu? sim. Então, mas hoje em dia, assim, essa questão de montar, vamos montar um rádio galena. Pô, legal. Vou montar um rádio galena. É legal. Rádio Uhum, galena, a minha filha estuda no Senai, eu fiz rádio galena para ela, fiz para minha filha, uhum. que tem 5 anos de idade, tem um rádio galena no jardim dela. Mas essas coisas são interessantes, sabe? São. Então, são coisas que, assim, no dia a dia, então eu gosto muito de mostrar, assim, que quando eu analiso um circuito, quando eu olhei na questão anterior ali, eu falo assim, interrompi Uhum. para mostrar para assim, não, como é que se comporta, na verdade, o circuito, né? Sim, Então, é sim. isso interessante, né? Não, é legal, cara. Desculpa te interromper aí. Não, não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Obrigado, meu irmão. Não, mas é massa, essas histórias assim é muito. Eu lembro assim do. Pena que ele morreu cedo, né, cara? Porque tu podia aprender muito com ele, né, cara? O cara aprendeu a montar estação de rádio, eu lembro que montou Sim. estação de TV, cara, desse. Eu tô Era dentro, muito legal. eu Muito tô legal. dentro da minha sala de rádio aqui. Legal. Aqui eu tenho uns alunos que montaram uma estação de FM, cara, entendeu? Eu Já fiz, tá- eu A fiz, estação de FM está pronta, né? Tá aqui, a antena está aqui na minha sala, tá fora ali. A gente só está esperando, na realidade, a liberação para eles instalar, né? Porque teoricamente nós ganhamos a concessão, né, de uma rádio, né? Mas tá uma briga aí, né? Mas vamos mas, lá. mas isso não é difícil, dá pra gente ajudar aí. Não, não, beleza. Se puder aí contribuir, né? A Agora, gente vai querer fazer querer botar uma mesinha ali de som, né, cara? Para fazer botar o transmissor. Acho que o transmissor tá com 2, 3 watts ali, cara. Mas tá bom. Tá bom. interessante seria montar um beacon, na verdade, chama de beacon, né? Uhum. Um beacon em FM e montar uma transmissora em AM. Em AM, e aí seria legal. Aí mistério ainda por cima, né? Aqui no Jogando no Brasil, né? Que ia ser legal. Aí mistério é bom, cara. Em AM eu sou rádio Tu escuta. manja? Ah, legal. Show de bola, show de bola. Então tá bom, Nivaldo. Não, Continua. tranquilo. Então vamos lá. Então aqui, ó, vamos tentar entender como é que funciona o diodo ideal para esse circuito aqui. Então nós temos aqui, pode ser apresentado assim, ó, um circuito. Pode ser que seja difícil o cara interpretar um circuito desse, né? Você não concorda comigo? Como é que eu equacionaria isso aqui? Ó? Como é que eu vou achar essa corrente I aqui? Ó? E como é que eu vou achar essa tensão X? E agora, galera? Como é que eu faço? A única equação que nós temos é o quê? V igual a RI. Mais nada. A gente poderia fazer assim também, ó. O que eu fiz aqui? Como eu tenho um diodo ideal, né, a gente sabe que se eu tiver um potencial aplicado em cima dele direto, né, ele vai virar o quê? Um curto, né? Vou botar aqui, ó. Posição direta, ele vira um curto.
Ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho a diferença de potencial, né? Porque eu tenho V igual a R. Então, I é V por R. Mas eu tenho potencial aqui, né? Ó, o E menos a tensão em cima de diodo, que é zero, né? Que é um curto, né? Então, E menos VD dividido por R. Então, é a mesma coisa. V igual a RI, ou I é V por R. Mas o meu V é a diferença de potencial de um ponto A até o ponto B. Então, é um menos o outro. Então, lembre-se disso. De tensão VAB. É o VA menos o VB. Então, se eu tenho 10, aqui vai ser zero, porque é um curto, né? Representado. Dividido por 1K, quanto aqui? 10 mA. E o VX? O VX, ó, tensões em paralelo são iguais. Então, o VX está em paralelo com o meu diodo. Como esse elemento aqui é um curto, qual é a tensão em cima de um curto? Zero. Ok? Entendido? Alguém não entendeu? Hora de falar é agora. Nós estamos online, né? Então, não temos a interação de sala. Ok? Então, silêncio quer dizer ok, né? Mas se eu fizesse assim, ó, se eu redesenhasse o circuito, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Para facilitar a vida, né? Olha só. Eu peguei isso aqui como fosse um arame, né? Puxei para baixo. Coloquei uma simbologia de uma fonte, porque ele está o positivo aqui, né? Então, positivo, negativo. Ok? Então, a fonte, ela está errada, né? Para facilitar a vida, eu vou botar o meu diodo para cá e vou botar a resistência aqui. Então, se eu pegar, fazer uma região de malha aqui, ó, o que eu tenho? Ó? Tenho mais menos, aqui é mais menos, mais menos, né? Então, eu tenho menos V, mais a tensão VD, mas eu preciso da tensão em cima do resistor, mas só tenho R. O que é a tensão? R vezes I. Então, eu pego R vezes o I. Então, o somatório das tensões tem que ser igual a zero. Então, toda somatória nesse ramo tem que ser igual a zero. Então, igual a zero, o que eu fiz? Ó? Botei o I para cá, então, esse aqui. Daí eu botei o E para o outro lado, então, negativo é positivo, e o VD vem para cá, negativo. É positivo e negativo. Depois eu faço o quê? Eu quero saber a corrente, né? Passo isso aqui dividindo. E dá aquela mesma equação. Ok? Como o Vx aqui ó, está em cima, aqui tem uma representação né, que pode dar divergência, galera. Aqui, tá. Pois é. É para não confundir isso aqui, ó. Agora que eu vi, tá? Que se eu pegar o Vx aqui é o terra, tá? Aí estaria errado, tá? Deixa eu só arrumar aqui, galera. Peraí. Que daí tá errado, galera. Tá errado isso aqui. Vocês entenderam o que eu falei? Ó, a gente pode pensar que a tensão aqui é a terra. Se a tensão daqui é o Vx daqui até aqui, tá? Deixa eu dar uma só. Deixa eu arrumar uma rápida aqui, tá? Deixa eu só arrumar aqui, porque senão não vai ser. Não vai ser. Senão não vai dar certo isso aqui, pessoal.
quando fica condizente, né? Senão já está errado aqui. Desculpa. A gente arruma em tempo real, ok? Bora dar certo. Então agora ficou certo, tá? Ó, eu tinha botado aqui, mas eu esqueci do VX, tá? Então agora ficou a mesma coisa, que é um circuito série, né? Ok? Então a tensão VX é o que? A tensão do anodo ou da saída do resistor, né? Que é a mesma coisa aqui. Agora ficou exatamente igual. Então, no caso aqui, só na minha equação que mudaria... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Aí aqui a equação seria... Ok? Agora ficou legal. Para ser na ordem certa, né? Menos E, mais aí, mais VD, ok? Tá. Show de bola aqui. Então, a representação, né, do circuito, às vezes redesenhar. Então, pessoal, a grande sacada da eletrônica é você redesenhar o circuito. Redesenha o circuito, já resolve tudo. Assim com o diodo, com transistores, né? Transistor é pior ainda, né? Depende do conforto, eu tenho uma 3 terminais, né? Então tem uma representação, né? A resolução que trabalha com amplificador é muito grande. Então, os modelos matemáticos, né? Para você ter o cálculo ali, é pesado, né? Então depende de muita aula de circuitos elétricos, né? Que essa parte de modulação do transistor que vocês não vão ter, tá? O curso técnico que não tem. Só na engenharia. Ok? Então, aqui se eu pudesse mudar também, eu botaria um terra aqui, né? Ok? Seria mais ou menos... Deixa eu focar aqui. Seria aqui, né? Aqui, ó. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Opa. A gente representaria, né? O diodo por um curto, tá? Então, seria mais ou menos... Vou botar uma bolinha aqui, peraí. Uma bolinha preta. Ô, Nivaldo, Fala. queres calcular o que? A saída final da tensão aí, Não, né? não, é só um ponto que eu estava específico aqui, tá? Ah, tá. Só para representação. Porque a gente sempre precisa de atenção num ponto específico, né? Ah, tá. Num ponto específico Porque aqui, ó, aqui o VX é um ponto específico, né? É nesse ponto alterra, porque o meu menos está aqui, ó. Perfeito. Que como eu tinha botado antes, estava errado, né? O VX ficaria daqui a aqui, entendeu? Eu não me toquei na hora de ter feito isso aqui. Tá? Por isso que eu perguntei, seria a entrada final, de entrada de 10 volts com a resistência de 1 kΩ. Aí já dá confusão, né? Entendeu? Por isso que eu já redesenhei aqui para não ter problema, ó. Então aqui que aconteceu, ó. Aqui é o elemento diodo, né? E aqui é como se substituísse ele por um curto, né? Ok? Então todo curto tem tensão zero. Então redesenho o circuito, né, pessoal? Para resolver. É muito mais fácil. Ok? Entendido? Dúvidas? Tudo certo, professor. Beleza. Vamos lá. Então aqui, para vocês fazerem, então. Vamos lá. 5 minutos. Copie. Depois eu vou mostrar, eu boto ali para vocês a resolução anterior, tá? Para vocês fazerem. Então primeiro copie. Pega um caderno, né, pessoal? Copie isso aí. Um minutinho. Daí eu já deixo a resolução para vocês tentarem resolver. IN 4007. Não, é diodo ideal. Ou curto ou aberto. Aberto. Mas não conta, tá? Agora tem que saber.
Copiaram, galera? Posso mostrar a resolução anterior? Agora vocês podem, baseado nessa aqui, resolver aquela ali. E aí, conseguiram fazer? Quem pode me dizer, então, qual foi? Qual é a corrente, galera? E a tensão em cima de VX? Professor, é um curto, né? Não. Redesenhe o circuito. Como eu fiz aqui, ó. Ó, no caso aqui, ó. Puxa esse cara para cá, monta uma fonte, né? Bota o resistor para cá e bota o diodo no interior aqui, ó. Redesenhe o circuito. O diodo é ao contrário, é menos, né, professor? O diodo é o contrário, exatamente. Não tá ali. No caso ali, o diodo vai estar para cima aqui, né? Ok? Está invertido.
Professor, vai dar 0,01. 0,01, cara, onde? De tensão? Não, de corrente. Uau, Deixa eu deu ver aqui. alta, né, cara? Deu alta, né? Miliampere? Ou Oi? ampere? Deu Vai 0, dar microampere, né? Vai ser aí 1 microampere. 1 milhão. microampere, cara? Puxa, todo mundo chegou? A mesma ideia? Como é que tá, galera? Todo mundo chegou na mesma apresentação? Fazendo, professor. Tá bom. Sem problemas. É 10 mili, né, professor, a corrente. 2000 deu? No caso, o E sobre o R. E o VD é 0,7, não é? Não, a gente tá com o ideal, não tem 0,7, né? Ele é curto ou aberto. Ou é zero, ou é impedância infinita. Entendi. Então, nesse caso, ele é o aberto, né? Isso. Vamos lá, então? Tentar? São 8h14. Então, vamos lá. A gente vai tentar redesenhar esse circuito aqui, né? Fica mais fácil. Então, vamos lá. Vamos redesenhar o circuito aqui. Olha só. Eu peguei a fonte aqui, né? Ó, esse para cá. Coloquei uma representação de fonte positiva aqui. O resistor, né? E coloquei o diodo aqui, ó, né? Com aquela ideia aqui, né? Para fazer o VX. Ok? Então, vamos lá. A fonte sai positiva, corrente, né? Ela tende
a fazer esse circuito aqui, ó. Porque como aqui é só um ponto, né? Aqui é aberto, não tem? Ela tende a fazer esse circuito aqui. Então, quando a corrente vem nesse sentido, pessoal, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma polarização reversa. Diferente do modelo anterior, né? No modelo anterior, a corrente vinha aqui, ó, ela vinha polarização direta, positivo e negativo, anodo catódo. Okay, ó. Daí a gente modifica, né? Como é um diodo ideal, a gente mudou para um curto. E fez a situação. Mesma coisa aqui. Só que aqui ele está indo na polarização reversa, porque vejo que a corrente está indo, ó, no sentido contrário. O que está acontecendo aqui? Está aumentando aquela região de depressão ali, né? As cargas estão se concentrando nas extremidades. Está aumentando o quê? O potencial ali, não está deixando passar. Está virando uma impedância infinita, né? Então, se vira uma impedância infinita, ele é o quê? Um circuito aberto. Ok? Entenderam a jogada? Diodo no sentido contrário, então a polarização reversa. Circuito aberto. Qual seria a corrente Y? Zero, né? Então, e a tensão Vx? Também. Não. E a tensão VD? VX não? E o Ah, não, VD? porque a tensão, no caso, seria 10, menos a tensão do R. 10? Seria Será? 10. Vamos ver. Todo circuito aberto, a corrente é zero. Né? O Vx é o quê? É o próprio E. Mas o meu VD, por que eu botei o VD ao contrário? Porque ele está aqui, ó. Ok? O meu VD é o quê? Menos E. Porque ele está polarizado reversamente. Então, para ele estar polarizado reversamente, tem que estar ao contrário, né? Aqui, ó. Se vocês fizerem a equação aqui, pessoal, aqui, ó, menos E mais RI e tal, tá? Vocês vão ver que quando você coloca que a corrente é zero, né? Vai ficar só o quê? E mais o VD. Né? E menos o VD igual a zero. Você vai dar o quê? Menos E menos VD. Quando você bota para um lado, vai ficar zero, todo equacionamento. Então tá aí, ó. Como nesse circuito de diodo estava polarizado reversamente, ele virou um circuito aberto. Ok? E agora esse aqui, vamos lá, façam esse aqui. Ó, tem dois resistores e uma fonte. Determine a corrente que passa ali no resistor C, chamada de IC, e a tensão no ponto C. Eu já coloquei aqui, né? DC. Ok? Faço aí.
Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um intervalinho, tá? Daí vocês... Deixa eu até parar a gravação aqui para não ficar muito tempo. Já, né? Depois a gente faz a segunda parte, tá?